verdade. O que o Papa Pio XII definiu sobre a questão da jurisdição ordinária, a questão da eleição papal, que tem que ser cardeais, isso é intocável. Saber dizer é um mistério. É um mistério. E que o chefe da igreja não pode cair na heresia, isso não é uma doutrina minha, isso é dogma. Agora, o senhor tocou num ponto também interessante que atacam muito, a questão da jurisdição. E eles pegam o Cânon 196, que lá diz mesmo, né, que é impossível que a igreja perca a jurisdição ordinária. E Pio XII também determinou, né, que os cardeais devem eleger um papa. Sem cardeais, como que fica, né? Fica todo esse imbróglio aí, né, na situação. Então, aí nós temos o mesmo problema. Nós temos a mesma situação, melhor dito. Nós temos uma problemática que nós devemos resolver, mas sem aceitar nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de erro. Que inclusive eu gostaria de compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo, um pensamento que eu tenho faz muito tempo. Vai até demorar um pouco a resposta, porque é longa. Vocês sabem qual que é a diferença, mais ou menos, entre os padres da igreja e os doutores da igreja? Não. Não. Então, é bom o senhor explicar. É aquela frase, né? Todo padre da igreja é doutor da igreja. Porém, não todo doutor da igreja é padre da igreja. Há uma grande separação entre... um monte de divisões dos mestres da igreja. Nós temos primeiro os padres apostólicos, que são os primeiros mestres do catolicismo que foram discípulos diretos dos apóstolos. Depois nós temos os santos padres, tá? Padres apostólicos. Santos padres, que todo santo padre, padre apostólico é santo padre, quando são canonizados. Que eles não conheceram os apóstolos, porém foram discípulos dos apóstolos, discípulos dos discípulos apóstolos, ou eles têm uma certa proximidade com a era primitiva do cristianismo. Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, por aí vai. Muitos fazem a época patrística chegar até São Bernardo de Claraval, que já é começo dos anos 1000. Depois, dali para frente, nós temos os doutores da igreja. Os doutores da igreja são também mestres doutrinais, porém estão muito longe da época apostólica. Essa é a divisão. Sim. Dentro desse segundo período, nós temos a escolástica. A escolástica, que foi um sistema de estudo teológico, mas, como eu posso definir em poucas palavras, cifrado em maiores divisões. É uma forma muito mais sistemática de estudar a teologia. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês respondem o que vocês acharem. Sim. O que é mais exato? A patrística, que estava mais próxima aos tempos apostólicos, ou a escolástica, que é mais precisa nas suas definições? Escolástico? Creio também que é escolástica. As duas são exatamente iguais que exatas. São exatamente igual enquanto a exatidão. Sim. Só que a maneira de se expressar é totalmente diferente. O sistema escolástico é uma coisa, como diz, bem sistemático. A patrística é muito mais poética. Qual é a vantagem da escolástica? Ela é muito mais científica. Muito mais científica. Mas ela está muito mais longe da espiritualidade. Sim. Se alguém, algum dia, falar para vocês que se emocionou lendo a Suma Teológica, ou ele pegou o livro errado, ou ele não entendeu nada, ou ele tá mentindo, ou ele tem graves problemas emocionais. Porque a Suma Teológica é bem complexa ali mesmo. Não é questão de complexidade, porque ela é muito simples. Porém, ela é seca. Ela parece um código civil. Verdade. Não tem como você se emocionar com aquilo. Não tem como. Porém, o mesmíssimo Santo Tomás de Aquino, quando ele quer se aproximar à espiritualidade, é só a gente pegar a liturgia do dia de Corpus Christi, que é tudo coisa dele, tudo escrito dele.
É maravilhoso, você se emociona na primeira frase. A patrística, ela é muito mais poética. Ela é muito mais próxima à espiritualidade. Muito mais. Então, enquanto a exatidão, as duas são iguais. A patrística tem essa qualidade, está mais próxima da espiritualidade. A escolástica tem a qualidade de ser mais precisa, sistemática nas suas definições. Hoje, quando se estuda a questão do problema da igreja, muitas vezes se utiliza o sistema escolástico e abandonando por completo a poesia da patrística. Por completo. Isso não são flores que eu estou jogando para a resposta, não. Sim, é só uma sim. introdução. Tá certo. Se nós pensamos com a maneira de estudar a teologia da patrística, que é bom até mesmo dar o dado, tem uma tradução da Catena Áurea. A Catena Áurea é uma recompilação que fez Santo Tomás de Aquino dos Santos Padres comentando partes do Evangelho. Os 4 evangelhos completos, com várias citações dos Santos Padres. Tem uma tradução que eu já verifiquei várias partes, porque nós temos aula todas as semanas disso no seminário. É o senhor que dá aula dessa parte. Não, não é o senhor não, Padre Julián? Padre Julián. Mas aí eu fico comparando o texto que ele está lendo em espanhol no livro antigo com... É uma tradução que tem até no Mercado Livre. São 4 livros com cores diferentes. São Mateus é azul, São Marcos é verde, São Lucas é amarelo e São João é vermelho. Então esses livros dessas cores assim, eu comparei, não tudo, porque eu não tive tempo de ler tudo ainda, mas eu comparei algumas partes e é bem exato. Ali nós vamos ver uma exposição da teologia muito mais poética, muito mais espiritual. Como eu digo, a teologia, principalmente a Santo Tomás, é seco. É seco. E às vezes é até impactante. A gente termina a aula de patrística e entra no cristologia e são exatamente iguais enquanto a exatidão, mas totalmente diferentes enquanto a maneira de se expressar. Eu fiz uma comparação entre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, usando a maneira de pensar da patrística. Da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a paixão da igreja. Vejam só, que inclusive foi até pertinente a primeira pergunta, porque nós falamos dos signos vitais da igreja, do corpo místico de Cristo. Quais são os signos vitais? Porque isso é filosofia. Tudo que tem vida tem movimento. E o movimento, segundo a filosofia, ele não é somente que uma coisa vai de um lugar para o outro. Não. O pensamento é um movimento. Então, tudo que tem vida tem movimento. Qual é esse movimento? Como a igreja demonstra que tem vida, que tem movimento? Como esse corpo místico? Bom, signos vitais do corpo. Jurisdição e sacramentos. São signos vitais da igreja. Agora, se nós levamos essa comparação ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo depois da sua morte. Depois da morte de nosso Senhor. Voltamos lá na época de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de Sábado Santo. E nós temos a graça de entrar no Santo Sepulcro. O corpo de Cristo é objeto de adoração, mesmo ele estando sem alma? Sim. Sim. Porque a natureza divina está unida hipostaticamente ao homem. E o homem é alma e corpo. Mas nosso Senhor, como é puríssimo, não padeceu nenhum tipo de putrefação. O corpo de nosso Senhor não estragou como os demais. Aquele corpo sim estava sem alma. Era um corpo sem alma, sem signos vitais. Mas sim tinha a divindade ali. A divindade ali. Qual é o nosso contato com a divindade no corpo místico da igreja? Os sacramentos. Os sacramentos. São os sacramentos que nos dão contato com a ordem sobrenatural, que nos fazem filhos de Deus e herdeiros do céu. Desde o batismo até a extrema-unção. Isso me remete a um livro que fala sobre que a igreja passaria pelos mesmos
A paixão da igreja. A sim, paixão da igreja. Os passos Exatamente. de Jesus. Né? Que- Podemos dizer que a igreja está no sábado santo, né, A Marcelo? igreja estaria morta. É o que eu digo. É o que eu digo. Nós não podemos dizer que a igreja está morta. Não, a igreja está sem a sua alma. Porque em espiritualidade, a alma da igreja é o Espírito Santo. Uhum. É em espiritualidade. Mas, o que é esse signo vital? Que nós falamos que é a jurisdição no corpo místico da igreja. E que é a alma no corpo humano de Cristo. É o Papa. É o Papa. É o Papa. Tá? É o Papa. Então, da mesma maneira que nós não podemos, que São Pedro não poderia ter chegado no Santo Sepulcro, bom, morreu? Anás e Caifás devem ter razão. Porque eu estou vendo uma evidência. É redundante falar isso, vendo uma evidência, que evidência já é de ver. Já é te ver, né? Mas eu estou diante de uma diante de uma evidência. Verdade. Nosso Senhor está morto. Então, será que Anás e Caifás não têm razão? Então, nós temos essa problemática. Eu vejo um corpo místico da igreja atacado, atribulado, flagelado, coroado de espinhos. Aí eu falo que quem dá vida a essa sociedade perfeitíssima é um servo de Satanás. Adorador de Pachamama, adorador de Buda, adorador de Shiva. Por aí vai. Porque eles falam isso, né? Falam não, é verdade. A igreja é uma sociedade perfeita, mas como pode ser perfeita, né? Exatamente. Dessa e aí, forma. depois dessa segunda introdução, eu digo: é verdade. O que o Papa Pio XII definiu sobre a questão da jurisdição ordinária, a questão da eleição papal, que tem que ser cardeais, isso é intocável. Mas isso não pode fazer essa problemática que nós devemos saber dizer é um mistério. É um mistério. Os olhos têm que ser sobrenatural nessa situação. Exatamente, né? nós devemos ter espírito sobrenatural. Eu não posso, diante desse problema, aceitar um erro doutrinal, como que o Papa pode cair na heresia. Pastor Eternos condena isso. Se a gente tem um problema a resolver, quem aceita Francisco também tem um grande problema também. Exatamente. Né? É um Papa que veja promove. O senhor falou agora num ponto interessante, que Mas, já dá até pra linhar. Vou esperar o senhor falar, melhor. Que a igreja tem poder em si mesma para ressurgir, isso ninguém pode negar. Como vai ser um mistério? Como vai ser um mistério? Tem um monte de Monsenhor Sambor, o padre Ricossa, o falecido Monsenhor Morello, o bispo de Medellín, eles resolviam o problema com a questão da tese de Cassitiacum. Compartilhe com eles? Não. Porque eu vejo algumas lagoas dentro da tese de Cassitiacum que eu, pelo menos, não consigo entender. Pelo menos eu não consigo entender. Muitas vezes, o padre Gabriel, os padres são da tese de Cassitiacum. Não. Às vezes as pessoas pensam isso porque alguns atacam a tese dizendo que ela fala coisas que não tem nada a ver. Aí a gente fala, não, a tese diz isso. Não, como defendeu da tese. Não, gente, é uma possibilidade. Assim como está a possibilidade do padre Tchekada, que tem partes muito interessantes também. E, vamos lá, entre os chamados totalistas, deve ser a maior autoridade. Monsenhor Dolan, ele também. Ele não aceitava a tese. Sim. E, bom, a questão do conclavismo, eu sempre digo, a soma de zeros dá zero. A soma de zeros dá zero. Então, o concílio imperfeito. O concílio imperfeito precisa de jurisdição para começar. Se houvesse bispos com jurisdição e um papa aprovasse aquilo, aí outra coisa. Mas a soma de zero dá zero. Então, de nenhuma jurisdição não pode surgir uma jurisdição. Isso aí ninguém tira de onde não tem nada. Então nós temos essas explicações, que é tudo um mistério. Como vai ser? Sinceramente eu digo, eu não sei. Pode ser que com o Viganò, né, que o sede-vacantismo nunca ficou tão visível, né? Deus vai mostrar, assim como Deus mostrou para os apóstolos, que quando nosso Senhor dizia, olha, que eu serei entregado nas mãos das gentes, fugiu o nome. Flagelarão, cuspirão, corão de espinhos, matarão ao filho do homem, ao terceiro dia ressurgirá. Que os apóstolos não entendiam aquilo, mas acreditavam. O que nós devemos acreditar é o seguinte: a igreja é
tanto visível quanto indefectível. Não podemos separar essas duas coisas. E que o chefe da igreja não pode cair na heresia, isso não é uma doutrina minha, isso é dogma. É dogma. Não é nenhum teólogo, é dogma. E não venham com São Roberto Bellarmino. A Pastor Eternos diz Não que me- sabe- não sabe- houve mácula Sabe nessa por que não me Santa venha com Cena. São Roberto Bellarmino? Primeiro que eu tenho a minha tese sobre os estudos de São Roberto Bellarmino, que existe em teologia uma coisa que chama-se o estudo dos impossíveis, mas isso é outro assunto. Mas eu sempre comparo com o jovem Santo Tomás de Aquino, que quando ele tinha mais ou menos 21 anos, ele escreveu uma espécie de começo da Suma Teológica, onde que ele literalmente negava a Imaculada Conceição. Ele chegou a negar. Depois ele entendeu que negar era um excesso, mas ele não soube explicar. Que uma pessoa venha hoje trazer a São Roberto Bellarmino como se fosse uma autoridade maior que o Concílio Vaticano é a mesma coisa que venha um infeliz provar que a Nossa Senhora não é imaculada porque Santo Tomás de Aquino na sua juventude tinha dito que não. Sim. É a mesma coisa. É. Entende? Então, todas as objeções, elas tropeçam nisso. Que, supondo que o Papa pode cair na heresia, tudo isso tem razão. Tudo isso. Porque a igreja vem abaixo. Mas se nós sustentamos o que a igreja manda sustentar para permanecer no corpo da igreja, que é todos os dogmas, não posso receber somente parte deles, todos os dogmas. Se eu negar um deles, eu já estou fora. Mas se eu aceito, podem vir com o argumento que seja. O problema da jurisdição? Sim, é um problema grande. Que há jurisdição extraordinária? Isso está no Código de Direito Canônico. Como vai ser a solução? É um mistério. E a religião está cheia de mistérios. Uma vez, eu acho que eu até comentei aqui, eu não sei se foi no meu canal. Venha calhar também com a... Depois eu deixo você fazer a outra Sim, pergunta. vou fazer uma outra que vai linkar com isso que o senhor está falando aí. Tem um fiel em Córdoba, não sei se eu já contei aqui, volto a dizer. E ele é meu amigo, pessoal. Chama-se Jorge Bosco. Ele é doutor em filosofia. Só que em filosofia decente, tá? Sim. Filosofia boa. Ele tem esse nome porque ele é parente de São João Bosco. Uma prima de São João Bosco veio para a Argentina no ano, não sei, mas lembre-se que houve uma conexão muito grande entre os salesianos e a Patagônia. A Patagônia foi praticamente catequizada pelos salesianos. E muitos italianos vieram com essa ocasião, e uma prima de São João Bosco veio e digamos, bem a ser a tataravó desse jovem, Jorge Bosco. A esposa dele está esperando o 6º filho. Aí eu falo com ele, não é possível que depois de 6 filhos já não vai colocar um João para ser João Bosco. Não, vai Francisco. Cabeça dura. Mas esse rapaz, uma vez, ele me disse, padre, nós não podemos esquecer que o racionalismo está condenado para a igreja. O racionalismo, assim como o idealismo, assim como o filosofismo ali, ao redor da Revolução Francesa. Todas essas coisas estão condenadas pela igreja. E procurar uma resposta racional para os mistérios da igreja, isso é um erro grandíssimo. Porque se é mistério, E muita gente você faz não vai isso conseguir pela razão. sem perceber. Verdade. Sem perceber. Se nós não admitimos que a paixão da igreja é um mistério, que inclusive está profetizado por Sim. Nosso Senhor, a abominação da desolação sentada no lugar santo, todo o misterioso livro do Apocalipse, se nós negamos tudo isso, aí já estamos muito fora da igreja. Mas o senhor falou uma coisa interessante, padre. O Marcel está aqui para recordar. Pessoas que a gente conheceu que deixaram a igreja por causa dessa questão de querer explicar tudo. Não tem explicação. Veja só. Aí abandona. É o racionalismo, que é a resposta para todas as Pra coisas. Resposta para todas as coisas. Isso é um erro condenado pela igreja. Apliquemos racionalismo a qualquer mistério. A gente explica, por exemplo, para as crianças de catecismo. O mistério da Santíssima Trindade. Vai explicar isso para uma criança. Aí, aquela explicação clássica de São Patrício. O trevo né? Trevo. Que são uma planta com 3 flores, com 3 pétalos, etc. São 3 partes que compõem uma só planta. Só que isso é uma explicação
que não é completa. Eu, como eu explico para os meus alunos de catecismo, que a Santíssima Trindade é como se fosse uma família, um pai, uma mãe e um filho. Quantas famílias são? Um só. Quantas pessoas são da família? 3. Isso eles repetem até sair o nariz pela nuca. Só que o que acontece nesse tipo de explicação? Na Santíssima Trindade, nós temos 3 pessoas e um só Deus. Porém, cada uma das 3 pessoas é Deus inteiro. Sim. Não são 3 onipotentes, é um onipotente. Não são 3 eternos, é um eterno. E isso é o que produz o mistério. O mistério nada mais é que o vínculo entre 2 realidades, que as 2 realidades conhecidas por nós, cujo vínculo desconhecemos. Isso é o mistério. E a religião está cheia disso. Verdade. Cheia de mistérios. E o que faz essa gente, movidas por um espírito racionalista, porque eles também são muito modernistas, como eu disse na outra live que a gente teve, aqui, não sei se foi live, gravação. Foi gravação. Gravação. É a nata do modernismo. Porque aqui no estúdio tem bateria, o pessoal grava, né, as coisas. Se a gente levar isso tudo pra igreja e tocar, isso faz parte do modernismo. Mas não é o modernismo. Não é o modernismo. Isso é uma questão, provavelmente, é um estereótipo do modernismo. Os padres falando bobeira, padre galã, padre que faz show, etc. Isso é um estereótipo. O modernismo, enquanto erro filosófico e teológico, é uma coisa totalmente diferente. E ao ser o modernismo, ao ser o esgoto de todas as heresias, todos os erros, como diz São Pio X na Pascendi, o racionalismo é um deles. Engraçado que, se a gente for parar pra pensar, né, e o ato de aceitar uma verdade é um ato de humildade, né, porque os relativistas, né, eles falam que a verdade não existe, justamente porque eles não querem submeter a nenhuma verdade, porque submeter uma verdade é um ato de humildade, é um ato de aceitação, né. Veja, quem são os pais do realismo, né, dentro da filosofia pagã? Os 3 grandes filósofos, né, da teologia, da filosofia pagã. Sócrates, Platão e Aristóteles, todo mundo conhece. Aristóteles tinha uma frase muito pragmática. Ele dizia: o discípulo que pergunta se a neve é branca não merece uma resposta senão um castigo. E eu lembro que numa aula de lógica, Monsenhor Espina, que foi quem me deu lógica, agora no seminário quem está dando lógica é o Padre Carlos. Ele falava que um professor espanhol, professor universitário, na primeira aula ele chegava com a pastinha dele e uma maçã. Deixava a maçã em cima da mesa, chamava a atenção de todos e dizia: aqueles que se perguntem se isso aqui é uma maçã, aqueles que duvidem se isso aqui é uma maçã ou uma laranja, já podem sair. Por quê? Para combater o idealismo. O idealismo, tá? O pai do idealismo, quem é? Kant. Filosofia horrível. São muitas vezes, como as pessoas não conhecem alguns princípios filosóficos e entram na internet, falam um monte de abobrinha, estão sendo racionalistas, estão sendo kantianos. Sim. Sem perceber. Eu não gosto muito dessa, que é até mesmo arrogante, né? De parte dos sacerdotes, de considerar que o povo tem que ser um bando de ignorantes. De maneira alguma. Eu fiz até, tem muita gente que reclama que eu não continuo, mas eu fiz até um curso de teologia moral para laicos, para ajudar as pessoas a serem mais instruídas, compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do pouco que eu sei. E então, não quer dizer que as pessoas têm que ser ignorantes. Mas é verdade que nós, como estamos nesse assunto, vamos ter um instinto maior. Eu lembro eu acho que foi no segundo, terceiro ano de seminário, eu falei, gente, eu não vou entender isso aqui nunca. Nunca. Porque a gente sai da filosofia e entra na teologia. Sim. E aí eu lembro com um padre franciscano, até faleceu já, outro Padre Pio, Frei Pio Maria. Ele falou: Gabriel, a filosofia, ela te dá, a boa filosofia, ela produz em você uma maneira de pensar. Só que você vai estudando assuntos isolados que de repente eles vão se unir. Isso é verdade. Então muitas vezes as pessoas estudam um assuntinho bem isolado e querem aplicar a outros princípios muito diferentes e caem em erros condenados pela igreja. Condenados pela igreja. Verdade.